Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast que é uma verdadeira aula aqui da Rede Líderes. Você sabe que a gente só traz profissionais, lideranças que estão no mercado agora e tendo resultado positivo. Aqui não tem teoria, tem muita prática, o que não necessariamente significa que não se aplica a ciência. Pelo contrário, a gente testa muita coisa para, obviamente, validar e aquilo que dá certo, a gente escala. E hoje eu trago uma das principais referências do universo de finanças e de fintech aqui no Brasil, que já passou por grandes empresas e tem um perfil multidisciplinar que a gente gosta. Mas o bom dele é que ele vai trazer muita coisa sobre tesouraria, que muito empreendedor e muita empresa grande, mesmo ela sendo nativa digital, de tecnologia, não sabe. André, obrigado pela tua participação aqui mais uma vez. A última vez que a gente conversou, você estava numa grande empresa, mudou. Conta então para o pessoal que talvez esteja assistindo, ouvindo a gente pela primeira vez, quem é o André Trench. Legal, Vitor, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, do conhecimento com a turma. E eu acho que aplicando aqui nos primeiros conceitos que a gente prega aqui na rede nós somos além das companhias que a gente trabalha, né? Então a gente é o nosso CPF, é a nossa história, é o que a gente construiu ao longo da nossa vida. E eu, basicamente, quem é o André, né? Definindo quem é o meu CPF. Eu acho que eu sou um cara muito determinado, disciplinado, levo as coisas muito a sério, às vezes talvez mais do que deveria. Sou um cara que gosta de ter relacionamentos e me relacionar com pessoas num nível profundo. Eu não gosto de superficialidades, às vezes a gente tem que lidar, mas na física eu gosto muito da profundidade. E eu sou um cara que não gosta muito da mediocridade. Então, e na minha vida particular, hoje eu estou me relacionando com a Mayara, que é a minha parceira, e ela tem me ajudado muito no sentido de levar a vida um pouco mais leve, né? Esse lado mais brincalhão. Sou um cara meio sério, mas quem me conhece, acho que conhece um pouco do coração do CPF, né? Acho que esse é um pouco de mim. Eu sou um cara bem dedicado e que está sempre focado em se desenvolver e melhorar como pessoa, acho que em todos os aspectos que uma pessoa pode ter. Então esse sou eu no geral. Não tenho filhos, tenho 2 pets, como você já deu o hint aqui, gosto bastante de finanças, de fintechs, tenho 2 cachorros, um chama Fidic, o outro chama Escrow. Então gosto bastante aí de finanças estruturadas. Esse é um pouquinho de mim na física. E na jurídica, você comentou aqui um pouco, né, experiências, passagens. Na última vez que a gente falou foi cerca de 2 anos e 3 meses atrás. Eu estava num desafio como diretor de tesouraria e mercado de capitais. E nesse momento eu estou atuando como diretor financeiro, também numa fintech, e eu decidi ampliar um pouco o meu guarda-chuva. Acho que dentro da tesouraria é um trabalho super legal, mas eu tenho uma ambição que eu estou muito mais focado agora no growth, no conhecimento, para dar um passo maior, um pouco mais para frente. Dentro do guarda-chuva de finanças você tem várias áreas, várias especificidades, e geralmente o cara que está na cadeira de liderança de finanças, que é o CFO ou o diretor financeiro, ele precisa conseguir transitar entre todas essas áreas. E aí essa oportunidade que eu estou agora como diretor financeiro me possibilita entrar um pouco mais em outros mundos para além da tesouraria, captação de recursos, relacionamento com o investidor e até o próprio back-office. Então consigo agora transitar entre outras áreas de finanças que consegue dar um olhar para o controle e governança, que é o core ali de controladoria, e também para o futuro, para o valor, está mais próximo do negócio. Acho que a tesouraria tem vários papéis, né? Acho que é legal ressaltar aqui, já começando a falar um pouco de tesouraria. Quando você vai para a cadeira de tesoureiro, ele tem algumas funções. Acho que a primeira função, que é a que o público mais conhece, é a tesouraria que eu chamo de corporativa. Tesouraria do dia a dia, né? Controle, fluxo de caixa, projeção de fluxo de caixa, realizado conto orçado, contas a pagar e contas a receber, controlar o seu fluxo médio de pagamento, o seu working capital, o seu CGL, que é o que eu chamo de tesouraria corporativa.
Você tem também a tesouraria estratégica. E a estratégica, ela tem algumas caixas, né? Essas caixas, elas vão para o coração da estratégia, que é a captação de recursos, que é a área de Debt Capital Markets, né? Mercado de capitais, que você faz as captações com instrumentos de dívida ou valores imobiliários ou emissões bancárias, e que é muito importante porque, basicamente, o custo de funding da companhia é a segunda maior linha do income statement. Então, é uma área que não está gerando receita, mas ela afeta o bottom line. Então, é muito importante as decisões que você toma em captação de recursos e como você constrói esse relacionamento com os investidores. O segundo ponto muito importante de um tesoureiro estratégico era de ALM Treasury, né, que é Asset and Liability Management. Então, ele tem um balanço projetado gerencial, você precisa cuidar dos descasamentos entre os seus ativos e os seus passivos, porque senão a entidade quebra. Uma entidade pode quebrar por dois motivos, ou uma crise de liquidez ou uma crise de solvência. Crise de liquidez é basicamente você não ter recursos no curto prazo para cobrir as suas obrigações, e a solvência é você não ter o capital para rodar a operação no longo prazo. Então o tesoureiro tem muita importância em como ele gerencia esses dois riscos. E aí, não menos importante, toda a parte do relacionamento com o investidor, e geralmente algumas companhias também fica com back-office com a tesouraria. Então, em geral, é isso. A tesouraria quebrada nessas duas frentes, na operacional e corporativa e na mais estratégica. E eu acho que é legal mencionar, né? Eu vim desse mundo de tesouraria, agora acabei ampliando esse guarda-chuva para outras áreas além da tesouraria. E embora você tenha um perfil 100% hands-on, liderança no mercado, é isso, a tua explicação é de um exímio e natural professor de secando sapo, né? Começa do macro, vai explicando cada categoria, mas deixa eu tentar partir de um pressuposto, olhando para outras áreas, até olhar para o que é essa área de finanças hoje e esse papel da tesouraria. Quando eu vejo a área de People, de RH, nos últimos 15 anos, ela foi ganhando muitas áreas, muitas funções Sim. lá dentro, que antes não tinha. Então, se você for comparar, você antes era um RH que tinha lá, contratava, o Lerite demitia, o RH agora, nos dias atuais, tem que fazer marketing porque tem Power Brand, tem que treinar a empresa porque tem a questão de cultura. Criou uma função nova que é Business Partner, que parece que é babá de liderança. Sim. Aí você tem uma outra função lá que é de People Analytics, que é operador de plataforma para ver dados. Se a gente pegar também a área de tecnologia, a área de tecnologia também começou a absorver outras funções. Então você tinha antes uma divisão muito clara de uma área de tecnologia para uma área de produto e uma área de CX, ao passo que quando esse profissional de tecnologia começa a entender mais de produto, que na prática é como gerar uma nova receita, um novo negócio, ele começa a absorver a área de produto. E se o produto é eminentemente digital, ele também absorve CX porque ele está olhando e decide a jornada como um todo. Perfeito. A mesma coisa acontece com a área de marketing sales, que em algumas empresas agora acabou a brigaiada de trouxe lead, mas não converteu, aí o sales fala que você trouxe lead errado, fala, não, junta, você estuda a área de receita. Você se vira aí. Que criou-se, inclusive, o papel do CRO, Chief Revenue Officer, né? Exatamente. Então, se a gente for olhar outras áreas, a gente vê uma mudança, assim, até de papéis, uma tendência de alta de você fazer esses agrupamentos. Em finanças, está acontecendo isso? Porque tem empresa que tem dentro de finanças o cara do M&A. Você tem empresa que tem em finanças, até pelo olhar de risco, tem o cara lá também até de cibersegurança, por incrível que pareça tem, porque ele vai ter um viés de risco. O que você acha que teve de transformação nessa área de finanças? Perfeito. Acho que são alguns pontos, né? Acho que o primeiro, quando você pega a área de finanças há 10, 15, 20 anos atrás, era um profissional muito focado em controle. Controle. Acho que esse perfil foi mudando para algumas vertentes. Aí eu estou falando do profissional de finanças do presente / futuro, né? Eu acho que a primeira linha desse profissional é um profissional que
eu já falei isso algumas vezes, então vou focar mais nas outras vertentes agora, o profissional que tem o cunho de tecnologia. Então é um cara que entende de tecnologia, para ele não ser um analfabeto tecnológico e conseguir especificar os seus pedidos para o time de tecnologia ou para o próprio PM, né, e acompanhar e verificar e validar. Esse é o primeiro ponto. Ele tem que entender minimamente de tech, não até a página 10, não até a página 4, 5. E ele tem que entender de tecnologia para ele aplicar isso para coisas que vão além de uma plataforma, de um sistema, para que ele consiga automatizar e até gerar insights. Aí eu quebro em outras duas derivadas, que é, automatize suas rotinas para que a área não cresça empilhando um monte de pessoas. E aí o custo de servir da companhia acaba subindo. E o segundo é, uma vez que você automatizou a área, sobra tempo para o profissional de finanças estar mais próximo do negócio, do produto, de marketing, de tudo. Né? Eu tenho alguns exemplos que eu acho que eu já dei aqui em algumas das nossas reuniões. Cara, a gente criou um produto dentro da tesouraria em uma das empresas que eu trabalhei. Por quê? Porque a gente otimizou tudo e a gente começou a fazer análise de dados e chegar em conclusões, hipóteses, testar, até a gente sair vendendo na rua. Cara, tesouraria, criou um produto? Sim. Então, assim, acho que esse é um cunho de um profissional do futuro, e o outro é o profissional tá mais próximo, e aí falando cada vez mais dentro de finanças, eu falei de tesouraria corporativa operacional, base estratégica. Em finanças eu faço essa mesma quebra. Então você tem áreas que são mais operacionais, controle, áreas mais estratégicas. Quebrando, quais são as áreas estratégicas dentro de finanças? M&A, RI, pricing, o FP&A. Então são áreas super estratégicas. A tesouraria já existiam, certo? Já existiam. Aí você quebra nas áreas mais operacionais. Então esse perfil ele tem mudado e o profissional de finanças se reinventado, focando em tecnologia, 2, entender mais do negócio, do produto, para ajudar a empresa a travar valor e não só ajudar a lançar um produto, porque o produto ele vai end-to-end, né, do front ao back. Então ele tem que estar próximo para fazer as provocações, para dar uma visão que talvez o produto / o marketing não tenha. E eu brinco muito, eu me desafio muito, esse é um dos meus principais desafios dentro da cadeira de finanças como um todo, é você tentar, óbvio, né, não dá para você saber tudo, é impossível, virtualmente impossível. Então o profissional ele vai tendo especializações e é o que a gente costuma falar, ele tende a ser mais polimata, né? Então ele falar várias línguas, ser generalista e entender de vários pontos. Então eu, pelo menos, me desafio muito. Uma área que, quando eu cheguei na cadeira de diretor financeiro, eu não entendia nada, ou muito pouco, e eu estou estudando muito, é a área de marketing. Por quê? Porque uma das brigas ali, brigas entre aspas, né? Mas uma das discussões ferrenhas que a gente tem é, em marketing você tem geralmente, né? Você mencionou algumas áreas, mas você tem growth e aquisição. E aí agora você tem martech, que é tecnologia com marketing. Cara, aquisição está trazendo o cliente. É mensurável. Mensurável. A área de branding, não. Investindo na marca. Tá, então primeiro ponto, quanto eu devo investir na marca? É subjetivo. Quanto? Qual valor eu gero? É subjetivo, difícil de metrificar. E o profissional de finanças, ele fala com número. Então essa discussão, ela é complexa. E tem papéis, tem um ponto de fricção dos dois lados. Eu acho que o profissional de marketing entendeu um pouco mais da visão de finanças e finanças do marketing. E aí eu costumo traçar paralelos, eu faço esse paralelo com tudo, porque ele é muito legal mesmo. Porque, cara, a empresa tem ciclos de vida, né? Seed stage, early growth, growth stage, late growth, mature stage, decline stage, não sei se inventar, quebra. E dentro desses estágios eu fiquei tentando, pelo menos, modular, mas é muito difícil essa equação. Existe um percentual, assim como existe um percentual de alocação de capital, fazendo uma analogia, ideal para você minimizar o seu ROC, mas também no marketing. Então, assim, dentro do estágio seed, eu deveria investir mais em branding ou mais em aquisição? Geralmente é mais aquisição. Então, essa relação é 80-20. E aí essa relação ela vai mudando ao longo da empresa. Uma empresa que está em mature stage não vai investir 80% do orçamento em aquisição. Se ela já tem um market share grande, ela precisa trabalhar na eficiência de funil, né, na retenção, enfim, outras coisas. Óbvio, na aquisição também. Mas esses percentuais vão mudando. E eu não achei ainda essa equação ótima, mas eu costumo brincar que a gente precisa se desafiar o tempo inteiro
dentro de finanças para entender mais sobre as outras áreas e ter uma visão geral para tentar contribuir mais com o negócio, até com ideias de produtos. Acho que esse é um pouco do futuro que eu entendo. Você trouxe muito bem essa visão do que é esse novo perfil desse profissional de finanças. Muito embora hoje seja muito raro a gente ver profissionais que tenham a experiência que você teve de criar um produto a partir da área de finanças, mas tem um ingrediente que talvez seja não o retorno, mas assim, esquecer uma parte do que sempre foi o papel de finanças, agora nos dias atuais, que é essa parte de tesouraria, de ter o conhecimento do mercado de capitais como um todo, até para trazer recurso de outra maneira. Se você perguntar, talvez, para 10 founders agora de startup, o cara tem uma visão muito limitada de possibilidades. E até o financeiro dele lá ainda está no esquema básico, contas a pagar, contas a receber, guia de pagamento de tributo. Perfeito. Sim, esse tipo de conhecimento que hoje talvez esteja encastelado ali na Faria Lima e tudo mais, que teria que trazer para cá, para um ambiente corporativo, e muitas empresas grandes até não têm esse conhecimento. Não tem. O que você acha dessas possibilidades, essa questão fundamental da tesouraria? Excelente. Aí, quando a gente vai para a parte estratégica de captação de recursos, eu vou trazer o mesmo paralelo, que ele é aplicado em muitas coisas, né? E essas analogias, elas são aplicadas com outras ciências, né? Outras matérias. E é muito legal quando você consegue linká-las. Então, quando você pega, de novo, o ciclo da companhia, quando você pega uma empresa que está começando em seed stage, ela vai se financiar só com capital próprio. Então, ela vai fazer ali um bootstrap no começo, capital do founder, depois ela começa a ter relacionamento com o investidor, vai dando mais robustecida no cap table, vai trazendo mais investidores, aumenta a governança, cria o board. Então, geralmente, essa relação ela é muito importante. Mas essa relação ela é do ECM, né, do Equity Capital Markets, que é trabalhar com equity. A dívida ela é menos conhecida dentro de empresas que têm necessidade de capital de giro. E a possibilidade, assim como existe nas empresas esse path to profitability, né, você começa e você tem aquela JV curve de resultado, né? Sua receita cresce muito, seu só prejuízo, aí a curva vai invertendo até você começar a gerar lucro. Você tem esse path to profitability, você também tem o que eu estou chamando, nunca vi ninguém chamar, se alguém chamou, dê créditos para essa pessoa, mas é o path to funding. Então, você começa com o equity, e aí você tem a necessidade de capital de giro, você precisa ter o relacionamento que eu chamo de bilateral bancário. Então, você criar o relacionamento com os bancos. Você tem que conhecer os bancos, saber como funciona lá dentro, qual é o produto, a pessoa que está te atendendo vai querer crosselar e criar negócio com você, você vai ter que criar um histórico de crédito lá dentro, então montar uma apresentação institucional, falar da sua companhia, criar ritos para você explicar o seu resultado e mostrar constância para o banco, para que ele gere confiança que você vai conseguir repagá-lo. E aí você vai construindo esse histórico não só com o RM, através do RM, mas com um time de crédito do banco. E isso você tem que fazer com todos os bancos. Cara, tem muito banco no Brasil, né? Então aqui já tem uma carteira de relacionamento que é o bilateral bancário. Aí você começa captando com CCBs, uma linha de capital de giro, curto prazo, revolve, enfim, tem vários arcabouços técnicos de instrumentos para você captar. Feito isso no bilateral bancário, aí você vai para o mercado de capitais. O mercado de capitais ele tende a ser mais caro, mas ele te dá um funding mais longo. E você também começa a criar histórico com outro tipo de stakeholder, que não é o banco, são as assets, porque é quem vai entrar na sua captação, seja ela via um FDIC, uma instrução antiga 476, que virou a 160. Então você faz uma emissão, uma oferta pública, capta com investidores e você tem que cuidar da governança desse fundo, né? Chamar as assembleias, mostrar o resultado, explicar o resultado, mesma coisa, só que para um outro público. Feito isso, você pode ir para uma outra lista. Você está crescendo e a sua necessidade de capital de giro está aumentando. E você trabalha com crédito, por exemplo, você vai ter que ter uma licença
Geralmente as fintechs vão para a financeira, né, que é a SCFI, que está se transformando aqui nos últimos anos. E aí você consegue trabalhar com as emissões bancárias, você tem um funding mais barato. E aí você vai criando relacionamento com as plataformas de distribuição de terceiro. Feito isso, você vai crescendo, você já está dentro daquela J-curve, talvez quase dando lucro, break-even. Você já começa a trabalhar no seu rating corporativo, em escala local, com as agências grandes, para que com esse rating você já ganhe um ponto a mais com os times de crédito que você está montando o relacionamento, né? Seja em qualquer desses canais que eu te falei, para que você consiga fazer emissões privadas direto com as assets. Então eu posso criar esse mesmo relacionamento que eu falei no começo da história da companhia com o banco, com assets. Então, por exemplo, eu tenho relacionamento hoje com mais de 30 assets. Eu posso ir numa asset, eu não estou fazendo uma oferta pública, eu estou batendo na porta, estou criando relacionamento, estou fazendo um call de crédito com uma casa, e eu posso distribuir um CDB, uma letra financeira, direto para essa casa, sem fazer uma oferta pública, que não é tão caro, só que dá trabalho. Imagine você gerir um relacionamento com 30 assets, fundo de pensão, family office, banco, cara, é complexo. E a linguagem é outra. A linguagem do RI, que está falando com o investidor de equity, ela tem suas similaridades, e a mensagem, a retórica é a mesma, mas o investidor de dívida está focado em uma coisa: qual é a sua capacidade de repagá-lo. O equity é perpétuo, né? Você não repaga ele praticamente nunca. Então, acho que essa é uma função muito importante, e esse conhecimento ele está preso na Faria Lima. Tem pessoas, obviamente, de bancos que estão indo para fintechs e estão trazendo esse conhecimento, mas é algo muito importante. E você pode depois acionar, e você vai ficando maior, aí você vai acionar, puta, eu estou limitado, eu já estou diversificado em produto, canal e contraparte. Puta, eu preciso ir para o mercado externo. Como funciona o mercado externo para fazer uma emissão externa? Então, o nível de complexidade ele vai aumentando. E aí a gente cai de novo no mesmo analogia, né? Ciclos de maturidade da companhia. O cara que está trabalhando, um CEO, um CFO, um COO, numa empresa em seed, early growth, não é o mesmo CEO, CFO, CEO que vai estar em growth, late growth ou mature stage. Conforme você avança, o nível de complexidade técnica ele aumenta. O cara que está gerindo captação de 10 milhões não é o cara que vai estar captando 12, 15, 30 bilhões. O nível de sofisticação ele vai aumentando. E eu acho que é aqui que mora o sweet spot, né? De você, talvez um tema que a gente conversou aqui no off é como você encaixa as pessoas dentro desses ciclos de maturidade, que é algo que eu vejo que as pessoas erram muito. Né? Erram muito em quando elas vão buscar uma oportunidade numa empresa e é o próprio RH contratando. Você tem ainda uma lacuna aqui de julgamento, as pessoas não têm essa noção né, dos ciclos, como funciona, o que é esperado, quais são os tipos de profissional, o que você vai enfrentar quando você pisar em cada um dessas fases da empresa. Não, e um ponto importante que você está trazendo, que é desse conhecimento dessas possibilidades de tesouraria, que se assemelha muito ao que a gente viveu, sei lá, de 2010 até 2020 com os fundos voltados à equity. Então, os fundos voltados à equity, ele preferia investir em quem ele já conhecia e já tinha relacionamento do que só num PowerPoint de tese. Sim. Então, a coisa foi evoluindo para isso. Então, você vai pegar desde o Diego Desodan, que foi o primeiro country manager do Facebook no Brasil, ele funda a Facili, cheque de $1 bilhão. Aí você vai pegar o Marojo, o Rafael Vastos, time Cabify Brasil, cadastrando motorista, sai, bum, funda daqui mais $1 bilhão de investimento. E aí quando você vê os fundos de equity, que o que sobrava vinha para o Brasil e mesmo assim gera bastante coisa, eles se repetem. Sim. Então você vê a mesma galera do SoftBank investindo em 7 ex-caras que se transitavam ali. E aí quando você olha para esse ponto essencial de tesouraria, um dos grandes problemas que eu sempre escutei foi do cara que precisava captar novamente e ficava diluído. Putz, eu estou diluído, founder diluído. E se o cara não tem visão das possibilidades que ele tem de tomar esse crédito,
o cara nunca vai ter a visão do caminho, né, nessa jornada que ele tem que percorrer. Perfeito. Então, tudo começa tendo, pelo menos, um conhecimento que, ó, existem outras possibilidades. E acho que essa tesouraria que falta, mesmo para os CFOs hoje, de grandes empresas até de tech, que não tem. E aí é esse cruzamento de duas bolhas que às vezes não se conversam. A bolha de tech e a bolha que está lá restrita nos bancos de investimento aqui no Brasil, né? Perfeito. E aí isso não está atrelado só à captação, como a gente fala de tesouraria. Uhum. Ela está aplicado também, existe uma sub-área dentro da captação, que é a estruturação. E a estruturação também gera muito valor. Uhum. Em bancos, tem pessoas nas áreas de estruturação que estão focadas só em criar estruturas ótimas para gerar eficiência fiscal para o banco. E aí eu estou falando de milhões. É muito dinheiro, né, com eficiência fiscal. Óbvio, dentro da legalidade, mas você Sim. tem vários, né, arcabouços para você fazer isso. E dentro de uma fintech ou de uma empresa que trabalha com capital de giro, que não seja um banco, você também tem muito espaço. E aí, putz, teve uma que começou mais ou menos há 10, 15 anos atrás, mas que todo mundo já sabe. Hoje é público, né? Todo mundo conhece. Puta, como eu vou fazer uma estrutura societária? Eu vou abrir uma empresa em LTD em Cayman, com um layer no meio que é sanduíche transparente, que fica nos Estados Unidos, uma LLC. Sim. Aí eu desço o dinheiro no Brasil via a antiga resolução... Vou dar o meu caso, é Delaware. É isso, Delaware, perfeito. Aí você abre uma conta de investidor não residente no Brasil, que era a antiga 2089, que virou 4373, para você, com esse investidor, investir nos seus FDICs, por exemplo. Uhum. Via um outro fundo que é um FICFIN. Aí você consegue transitar o capital, por exemplo, tendo isenção de PIS/COFINS sobre a receita financeira, com IR regressivo de 15. Essa é muito conhecida, mas você tem muitas estruturas que você pode fazer. Que geram, cara, um ganho monstruoso para a companhia. Essa parte de estruturação, regulação, essa parte é a que eu mais gosto, né? Teve uma das companhias que eu trabalhei que a gente acabava o expediente, acabava o dia, né? O dia a dia, a gente ia para uma sala e ficava lá até 9 da noite brincando. O que a gente vai fazer? Tá, puta, é muito gostoso. E aí eu tentei criar um time naquele momento, que era um time heterogêneo. Desculpa, criar um time... É um time diversificado, né? Uhum. Time heterogêneo. Aí eu fui trazendo pessoas com skills diferentes. Tinha um cara que era advogado, tinha um cara que era contador, tinha um cara que era mais foco em tech. E aí quando você debate algo com um time que é super diversificado e heterogêneo, dificilmente sai uma solução que alguém de fora vai pensar diferente. Porque você já teve muitas cabeças, né? Dando opiniões completamente diferentes, olhadas sobre ângulos completamente diversos. Isso é muito legal. E o que a gente não pode perder nos dias de hoje, com essa sanha de querer jogar a coisa muito rápido, de velocidade, é esse tempo justamente de pensar. E aí entra o gancho no que você falou do estágio da empresa e o própria empresa, eu, profissional, tentar entender qual o momento que a empresa está passando, até para ver como que vai ser a postura. Aí você que gosta de analogia, eu uso uma analogia direta, que é assim, quando você está na empresa, está crescendo muito rapidamente, a empresa inteira está cheia de cowboy, que o cara só está pensando em desbravar. Pega um mato, a foice, fogo, incendeia tudo, fica tudo uma zona. Aí eles chamam um especialista para limpar a casa e aí os dois entram em conflito. O cara fala assim, o cowboy, você não pode fazer isso. O cara fala, o quê? Posso sim, eu vim até aqui, eu vou para lá também. Não, vai dar merda. Fala, quem que é esse cara para falar que vai dar merda? Aí quando entra nesse conflito, aí ferra tudo, né? Então, como é complexo, né? E o RH, que às vezes recebeu a tarefa de abrir uma vaga para sênior ali da empresa, ele também não tem tanta noção assim para encaixe, né? Eu vou focar nesse ponto de fricção que você trouxe agora, que na minha visão ele acontece quando você está saindo de early growth para growth stage, mas acho que um conhecimento legal para a gente passar
tanto para quem está pleiteando uma vaga ou para o próprio RH que está contratando, entenda este ciclo. Né? Então, geralmente, quando você está no seed stage, você precisa de pessoas que são generalistas, mão na massa e que topa fazer tudo. Então, cara, mesmo. Você tem cara tocando 1 milhão de áreas, mas é mais num nível superficial. Ele toca tudo, né, no seed. Aí o cara saiu do seed, product market fit, provou a tese, começou a gerar uma receita. Tá queimando capital, beleza. Ele vai entrando em early growth. Beleza, em early growth ainda esse profissional vai bem. Aí ele entra no late growth. Desculpa, ele entra no early growth, aí ele tá saindo do early growth para entrar no growth stage, que é o early growth. Aí você já começa a trazer um certo nível de especialização. Você precisa começar a especializar. E conforme você sai do early growth para o growth stage, mature stage, o nível de especialização só aumenta. Tanto que você vai para uma empresa gigante de 100 anos, mature stage, o cara é muito especialista, ele vai até a 10ª derivada em uma coisa. Mas ele não tem a visão do todo. E é natural. Né? E aí qual que é o ponto de fricção? É um profissional que está pleiteando o RH, ele precisa entender qual fase eu estou e qual é o tipo de profissional que eu preciso. Eu preciso de um profissional que entre aqui e construa do zero, enfie a mão na massa e seja um intraempreendedor. Beleza, não posso trazer um executivo de uma empresa de 100 anos. Ele não vai se dar bem fazendo muita coisa ao mesmo tempo, 1 milhão de projetos, tudo muda ao mesmo tempo. E eu errei assim, inclusive, como líder, né? Então essa foi uma autorreflexão. Já em growth, late growth, ou quando a empresa vai para uma abertura de capital, ela já fez uma abertura, esse generalista aqui que estava no seed, ele não sobrevive aqui se ele não se reinventar. E talvez ele não consiga, porque ele nasceu para estar nessa fase, ele não nasceu para estar em mature stage. Né? E aí essas curvas, né, que a gente brinca de receita contra lucro, ela também existe na crescimento contra maturidade de governança. Quando você está em seed, o crescimento é altíssimo, 100, 200, 500%, porque a base é baixa, só que a governança é zero, e aí a governança tende a ir encontrando a curva de crescimento, até que elas se encontrem lá em mature stage. E essa governança é política, controle, procedimento, SOC, é tudo isso, né? Comitês certos para tomada de decisão, senão vira uma zona, decisão é tomada, comunicação não flui, não cascateia, então vira bagunça. E voltando para o ponto inicial da sua provocação, ponto de fricção, ele acontece, na minha opinião, quando a empresa está saindo do early growth para o growth stage. Porque aí você começa a trazer essas pessoas e elas entram com mindset e vão conflitar com quem tem um outro mindset. E aqui está o choque. E o papel, na minha visão, do CEO, que é o líder máximo de uma companhia com RH, é fazer com que esse choque seja smooth. Como que você integra essas pessoas? Como que você dá essa visão? Né? E às vezes tem gente que nem sabe, vai embora e aí dá confusão. E é onde acontece o turnover, as confusões todas na companhia. Mas esse, para mim, é um momento crucial. E como eu falei, né, do nível de sofisticação, que eu já vi isso acontecer em 2 outras oportunidades, se eu sou o founder, a gente está montando uma companhia, eu quero trazer um pessoas que se adequem com aquela cultura e a gente esteja comprado no mesmo mindset. Só que se a nossa empresa já tem 10, 15 anos, a gente já saiu de 10 milhões de receita para 10 bi, talvez você entrou como CEO, eu como CEO, eu não sou o CEO para estar nesse estágio. Eu não funciono mais. E aí é esse apego emocional que o CEO, o founder tem que ter para entender que, cara, eu preciso substituir essa peça. A peça que me fez sair do ponto 0 ao 1 não é a peça que vai me sair do ponto 1 ao 10, ou ao 5, ou ao 2. Preciso substituir. Mas times de alta performance têm a conexão. Eu concordo. Só que não saber fazer a mudança das peças pode levar a um erro crucial. E a gente está também numa fase que existe um paradoxo nisso, que é essa contradição em termos, mas que faz sentido. Que ao mesmo tempo que você está num jet ski, está correndo rápido, o negócio deu certo, vai entrando gente, aí você tem que botar num barco maior, que é um pouco mais devagar, mas ele é bem mais estável, o cara tem que ir.
ao mesmo tempo, se a empresa vai colocando só essas pessoas, que são outras pessoas do barco lá para navegar, você deixa de criar coisas novas. Então, o que eu Sim. estou vendo... Pô, vamos dar um exemplo da Ambev, que eu vi que eu acho que é um dos poucos exemplos que tem na minha cabeça aqui de alguém que soube trabalhar esses dois cenários. Você pega a Ambev, ela construiu a parte dela, a Zetec, que era um braço que ela falou assim, ó, toma uma grana, vai testando um monte de coisa aí. Uma das coisas que funcionou ali foi o Zé Delivery. Quando validou o Zé Delivery, aí a Ambev trouxe o Zé Delivery para baixo dela e criou a governança que o Zé Delivery precisava para aí sim se tornar um barco estável com rumo certo. Perfeito. Então, é paradoxal, né? Então, você traz um monte de gente para criar essas a governança toda, os processos, a arrumação, e aí é outro perfil mesmo, e aí você tem do outro lado. E aí eu vejo empresas que, assim, essa primeira leva, que é dos doidinhos, dos cowboy, geralmente derivam as outras empresas também. Sim. Só que o ciclo é sempre muito curto para esses caras, né? Você vai 5 anos e pá, acabou. O ciclo do cara que realmente sabe arrumar a casa, botar para arrumar o ciclo dele, ele tem de ser mais longo, porque ele sabe como colocar a coisa no trilho certo, ele tem mais conhecimento, mais experiência. Principalmente quando você fala de empresas que são reguladas. Uhum. Né? Então, puta, se a gente acabei de falar aqui, aí você pode me provocar, pô, você está se contradizendo, você acabou de falar de time heterogêneo. Quando você monta um produto ou algo que não existe, ou uma solução, um problema que você está resolvendo, em um ambiente que não é regulado, é muito bom você trazer pessoas que não vêm do nicho. Então, exemplo, vão montar alguma coisa para revolucionar a educação, mas a gente não vai trazer ninguém de educação, porque a gente pensa diferente. Tá, é regulado? Sim, qual hora? Não, não é, tem espaço, então funciona. Agora, se eu vou montar algo que é regulado, aí acabou, cara. Você colocar o cowboy, já era. Tem que ter o cara que entende de governança, regulação, que tenha experiência, não tem jeito. Não, você tem razão. Tanto é que as principais empresas que entram no Brasil, como fintech, né, um gênero amplo, tem figura pra caramba, como você sabe, vai de PIF, sociedade de crédito. Hoje, meu Deus do céu, haja espécie. VASP agora, não sei. VASP. Tem espécie pra caramba nesse reino animal, graças a Deus, porque tem mais concorrência. O perfil desse cara que traz essa empresa, geralmente, é um perfil de compliance ou um perfil de regulação. Diferentemente, sei lá, de uma solução de cyber, que eu vejo direto empresa gringa entrando aqui, que o perfil é o sales vira o country manager. Por quê? Porque o cara já está querendo, ele precisa ter receita. Sim. Aqui não. Você quer montar um negócio, primeiro você tem que entender o que você pode e o que você não pode. Porque é um território que, assim, se errar ali, é enterrar a empresa. Exato. Assim, então o perfil muda mesmo. Fintech, saúde é muito assim também. Seguro, exatamente. Investimento. Exato. Então depende também do setor. Então chegamos em algumas variáveis, que é estágio da empresa, se é regulado ou não. Então tem esse DNA que muda, e o autoconhecimento do profissional na hora que ele está entrando na empresa. Até pode chegar numa situação que o profissional ele o cara que vai colocar o trem no trilho, certo? Não é aquele negócio governado, porém ele opta por se adaptar, né, para no momento certo agir. Sim. Que é um pouco do que eu vi acontecer quando a Uber entrou no Brasil. Então, 2014, na letra fria, na justiça dando decisão falando que era proibido e tudo mais, se tivesse um diretor jurídico muito casca ali, falando, você não pode mesmo. Aí lascou. Aí teve que... O jurídico lá tinha um peso menor. Sim. Aí depois que cresce ali, aí o jurídico, pô, agora vamos fazer agora temos que melhorar a situação, né?
Então tem muito disso, né? Mas Perfeito. uma coisa é fato que você trouxe. Na maior parte das empresas, dentro da área de finanças, que a gente está olhando como um todo, que você tem experiência como um todo, vasta, a tesouraria talvez seja a que o CEO ou a maioria das pessoas não tem conhecimento Sim. nessas empresas. Não, não tem e até confunda, tem uma confusão às vezes. Né? Então, por exemplo, aqui tem vários conceitos, né? A gente já debateu isso até em algumas outras reuniões aqui do grupo. Mas o que é FinOps? Né? FinOps é uma área de finanças. Depende. Se você está falando, por exemplo, de um banco ou de uma empresa digital, FinOps basicamente é uma área que cuida do core banking, dinheiro de cliente. Então ele vai cuidar de conciliação, ele vai criar rails de contabilização de movimentação de cliente, algumas regras de negócio para dar controle para o dinheiro do cliente, as movimentações, as otimizações, os reportes regulatórios. Então é dinheiro de cliente, que é diferente da tesouraria que mexe no dinheiro total, não do cliente. Então estou mexendo no dinheiro proprietário da empresa. Né? E as restrições do dinheiro do cliente é diferente do dinheiro proprietário. Essa área, e aí tem dicotomias aqui, né? Por exemplo, essa área eu já via ela ficando debaixo de uma unidade de negócio de banking. Banking cria o produto, core banking controla o produto. Assim como eu já vi essa área estando dentro de finanças. Mas elas são coisas completamente diferentes. O conhecimento do core banking não é exatamente igual ao conhecimento da tesouraria corporativa ou estruturação, tesouraria estratégica. Não é igual. E a gente nem falou de hedge, controle da taxa de juros, outras coisas que também estão na tesouraria estratégica. Então são skills diferentes, com sub-áreas diferentes, que estão dentro de uma grande área, né? E eu acho que não tem certo ou errado, tem como cada empresa decide se estruturar, mas o conhecimento do que ele não é generalizado. Poucas pessoas de fato conhecem o como estruturar, o construir do zero ou até o que é, né? O que é a tesouraria? Eu escutei que é isso, traz um cara assim. Não, você entendeu o que é, né? Para você não errar na hora de trazer a pessoa. Acho que isso é muito importante. Aí para finalizar, fazendo um gancho com a origem da minha primeira pergunta, que era várias áreas agora estão se juntando. Na verdade, depois do nosso papo aqui, o que eu aprendi? Que a área de finanças já é uma coisa tão grande, mas o povo não tem conhecimento de tudo que é possível e deveria ser realizado. Então, acho que é esse despertar que tem que ter, fora a mudança de perfil desse profissional. Sim, né? Dentro da área de finanças, sem dúvida. É isso. Porque elas, no final, elas se conversam, né? Ela vai do ponto 1 ao 2. Então, ela sai do FinOps / back-office, passa pela controladoria e contabilidade, que passa para a FP&A. Então, você tem as duas visões do contábil versus gerencial. No começo de uma empresa, de novo no ciclo de vida, o que é mais importante para o investidor é o gerencial, não é o contábil. Só que o seu contábil tem que estar redondo, seguindo 1 milhão de regras, né? Daqui, de fora, depende de onde tem sua entidade. E no final, se você crescer e evoluir, der certo dentro desse ciclo de maturidade, o que vai para o investidor é o contábil, não é o gerencial. Então, no final, eles têm que andar juntos. E essas áreas todas que transitam em satélites entre si, né? Como elas se comunicam e como uma área consegue trabalhar mais próxima com a outra nessa simbiose, que eu acho que tem que acontecer em finanças. Até porque é a área que cuida do ponto mais sensível de qualquer empresa, né? Não adianta ter um produto bonito se não está rentável e você usar bem esse recurso, né? Perfeito. Então, que é a alocação de capital. Exatamente. Porque se você não foca na alocação de capital nos projetos certos e você errar a mão, onde você vai ficar pilotando a companhia é cortando custo. Exatamente. Como é que o pessoal te encontra? Assim, eu quero falar contigo. Legal, eu estou bem presente, sou bem ativo no LinkedIn. Podem me acionar por lá, me adicionar, enfim, mandar mensagens. Estou aberto aí para trocas, quem quiser trocar uma figurinha. Minha agenda é bem complexa, mas eu sempre costumo achar tempo aí para as trocas que são importantes. É isso aí. Vocês também podem entrar em contato com a gente conecta aqui com o André. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu aprendi um montão. Tenho certeza que esse conteúdo, André, vai ficar por muito tempo, porque você traz muitas coisas
que não são só de agora, eu acho que vão ficar aí por muitos anos ali a fio. E você não deixa de se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais, também acessar os outros conteúdos que eu tenho certeza que vai abrir muito a tua cabeça aí, independentemente se você é de finanças, de tech, de RH, de CX, você precisa entender a cabeça das lideranças das mais diversas áreas se você quiser evoluir. Tá bom? Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal.